Senado ouve, não é jornalistas, é propagadores de fake news citados por Elon Musk para atacar Moraes e o Supremo Tribunal Federal, lá na Folha Democrata, gente. Nem minha esposa, nem o Elon Musk sabiam que íamos publicar o Twitter Files, disse o jornalista americano Michael Schellenberg, que publicou a história 3 dias antes dos ataques de Musk a Alexandre de Moraes. Vamos lá, meus caros. Acompanhado de quem? Do Magno Malta, esses caras. E esse cara, esse Davi Agape, que tá aqui do lado dele, é um cara que foi assessor da Carla Zambelli, tá, gente? Importante vocês terem isso na cabeça. O Leandro Demore lembrou disso nesses dias. O Carlito Neto também estava em cima dessa história. A Comissão de Comunicação em Direito Digital, a CCDD do Senado, ouviu, nesta quinta-feira, dia 11 de abril, 2 dos jornalistas responsáveis pela reportagem Twitter File Brasil, arquivos do Twitter do Brasil em tradução livre. O texto foi usado pelo empresário Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, para acusar o judiciário brasileiro de censura na rede social que ele controla. Foram ouvidos os jornalistas Davi Agape, que é brasileiro, e o estadunidense Michael Schellenberg. A reportagem é baseada em e-mails da equipe jurídica do antigo Twitter, nos quais advogados da empresa reclamam de uma suposta interferência do judiciário, em especial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nos conteúdos da rede social. Schellenberg disse que é um ativista pela liberdade de expressão e que luta contra a desinformação. Para mim é um prazer combater a desinformação, afirmou o jornalista, que ficou conhecido também por escrever um livro em que ele nega as mudanças climáticas. Esse é o jornalismo investigativo dos bolsonaristas, hein, gente? Vamos ficar atentos aí para todo mundo acompanhar. Que triste fim do Ciro, né, Creuza? Que triste fim do Ciro. A reportagem apelidada de Twitter Files associa as supostas interferências do TSE a ação do ministro Alexandre de Moraes. Porém, os e-mails divulgados são de 2020 a março de 2022 e Moraes assumiu a presidência do TSE apenas em 16 de agosto de 2022. Começa a picaretagem aí, né? O jornalista publicou no dia 9 de abril que Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar um funcionário do Twitter caso ele não entregasse as informações privadas e pessoais. Porém, nesta quinta-feira, dia 11, Schellenberg corrigiu a informação e pediu desculpas. Não tenho provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente, o advogado brasileiro do Twitter afirmou. A reportagem publicada no perfil de Schellenberg foi compartilhada por Musk e teve ampla repercussão na plataforma X, chegando em 29 milhões de usuários na rede. Oposicionistas compartilharam as informações que estão dominando o ambiente digital, sobretudo entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente é investigado por diversos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, o STF. Schellenberg negou que a reportagem tenha sido feita em coordenação com Elon Musk. Nem minha esposa nem Elon Musk sabíamos que íamos publicar o Twitter Files, afirmou ele. O jornalista publicou a história no dia 3 de abril, 3 dias antes dos ataques de Musk a Moraes e ao Supremo Tribunal Federal. O jornalista brasileiro Davi Agape é ouvido em reunião, a foto que estava presente aqui, é que a gente tem um sistema de atualização automático, às vezes ele suprime as fotos. Na comissão, o jornalista Davi Agape ressaltou que as denúncias de Musk sobre as pressões extrajudiciais para liberar os dados da plataforma ainda precisam ser confirmadas. Muito do que Musk tem falado agora ainda precisa ser investigado, diz ele. Por enquanto, isso é apenas uma denúncia do Elon Musk. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL, informou que tem colhido assinaturas de senadores para encaminhar as acusações da Procuradoria-Geral da República para que a entidade investigue o caso. Como as denúncias são graves e sem pré-julgar, até porque precisamos saber se realmente essas provas existem e se vão ser apresentadas. Se forem apresentadas, isso é muito grave, comentou Marinho. Nenhum parlamentar governista ou crítico à oposição do bilionário Elon Musk se manifestou na reunião dessa comissão. Que eu acho um erro, gente. Acho que tinha que... É que se bem... Eu sei porque os governistas não foram nessa reunião. Tá tendo uma linha de juristas mais garantistas que estão dizendo que é muito espuma o que esse Elon Musk fez nas redes sociais. Eu acho que do ponto de vista do direito talvez seja espuma mesmo, tá, gente? E a gente vai ficar, enfim, por dentro de todas as informações. Então tem isso, tá, gente? Tem uma linha mais legalista que o pessoal tá evitando se envolver para não dar
corda pra esse tipo de coisa. Estamos com 35 likes, gente. 30 pessoas assistindo. Vamos aumentar esse número de likes para que a live chegue em mais pessoas. Vamos voltar para a nota que está publicada na Folha Democrata. A advogada Estela Aranha, ela fez parte do Ministério da Justiça do Flávio Dino, tá, gente? Especialista em direito digital e consultora das Nações Unidas para inteligência artificial, analisou a reportagem do Twitter Files e apontou falhas na tese apresentada pelos jornalistas. Estela demonstrou que os e-mails citados apontam casos diversos, mas fazem parecer que todos se referem a decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele, jornalista, mistura um monte de coisas. Na verdade, ele não tem cuidado nenhum. Ele mistura as pessoas fazendo críticas às decisões judiciais e tenta dizer que são todas em relação à liberdade de expressão, envolvendo o ministro Alexandre. E não é nada disso. Segundo Estela, não há documentos judiciais, apenas comunicações internas da plataforma, não tem documentos, tem trechos de e-mails tratando da opinião de funcionários do Twitter sobre processos judiciais, e esses processos judiciais não são todos do ministro Alexandre. Sobre a afirmação do jornalista Schellenberg, posteriormente desfeita, de que Moraes teria ameaçado um funcionário da companhia, a especialista comentou que essa é uma estratégia comum de desinformação das redes. A Estela apontou também que o Twitter foi cobrado, inclusive, sobre informações do crime organizado, tá, gente? Do PCC. E que o Twitter não respondeu. E por isso a justiça estava indo pra cima deles. É mais grave até do que... Os bolsonaristas ficam tão focados em atacar o Alexandre de Moraes que tem um monte de bizarrice que essas redes sociais deixam propagar de crime, de venda de droga, de um monte de coisa que é protegido pela liberdade de expressão. E aí os caras não respondem pro Supremo. Não respondem pro Supremo sobre coisas básicas, tá? É sobre isso que a gente tá abordando aí. Ana Lúcia, bom dia, querida. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vamos voltar aqui pra leitura. Existe um famoso método usado na propaganda política de causar um enorme buzz, disseminando acusações sem base fática e, portanto, sem provas, para depois se desculpar pelo equívoco, disse advogado. O buzz é uma estratégia de marketing focada em gerar comentários e engajamento nas redes sobre algum fato, opinião ou marca. O professor de comunicação da Universidade de Brasília, Paulino de Oliveira, comentou o caso com a Agência Brasil, dizendo que é preciso entender qual o interesse da fonte de informação que passou os supostos e-mails dos advogados do Twitter para os jornalistas ouvidos no Senado. Existem situações nas quais a própria empresa ou o seu proprietário tem interesse em ceder dados para atender aos seus interesses. Nessas situações, o jornalista deve ficar atento para não servir apenas como instrumento de poder político ou econômico de quem aparenta inicialmente ser uma fonte desinteressada de conteúdos, destacou o professor. Fran Braga, querida! Obrigado, gente. Como vocês são generosos. Para Paulino, nesses casos, o jornalista pode acabar contribuindo com a propagação da desinformação ou de conteúdos estratégicos para organizações poderosas que tentam colocar em xeque a democracia. Entenda, no último sábado, dia 6, o empresário Elon Musk afirmou que não respeitaria mais as decisões da justiça brasileira referentes à suspensão de contas investigadas no chamado Inquérito das Milícias Digitais, o Inquérito 4874. Um bom dia chuvoso para todos. Aqui tá tranquilo, o problema é que caiu a luz. E aí por isso que eu comecei atrasado hoje a live. Tais perfis são acusados de incentivar nas redes sociais a ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, crime previsto na Lei 14.197 de 2021. Em resposta, Moraes incluiu Musk nessas investigações. Juristas ouvidos pela Agência Brasil consideraram que a decisão de Moraes tem fundamento, uma vez que as investigações conduzidas no STF apuram a ação de grupos organizados para promover uma suposta tentativa de golpe de Estado, o que teria culminado no quebra-quebra do dia 8 de janeiro de 2023. Reportagem do Lucas Por Deus Leon, no nosso feed aqui de atualização automática da Folha Democrata.